Você sabe como lidar com a frustração? O sentimento é comum e constante durante a vida. Afinal, somos humanos e criamos expectativas sobre diversas situações. Mas é possível encarar a frustração como algo comum, sem que isso nos desperte uma explosão de sentimentos negativos. Confira algumas dicas de como lidar com a frustração e descubra como controlar este sentimento. A frustração é um sentimento que enfrentamos quando as nossas expectativas são quebradas e algo não sai como esperado. Esse sentimento pode ser gerado por coisas mais simples, como tirar uma nota baixa, mas também por situações mais complexas, como o fim de um relacionamento. Por exemplo, quando criamos expectativas frente a algo, passamos a idealizar o resultado ideal para aquele momento e aí, quando um resultado sai diferente do esperado, pode ser que a gente não saiba lidar com ele. Quais as reações mais comuns à frustração? A partir do momento em que nos sentimos frustrados, existem alguns caminhos: aprender como lidar com a frustração de forma racional ou jogar tudo para debaixo do tapete e ignorar este sentimento. Tem também quem não sabe canalizar a frustração e acaba descontando isso em outras pessoas ou em si mesmo. Alguns sentimentos comuns que acompanham a frustração são a sensação de impotência, a raiva, a ansiedade e o estresse. A vontade de desistir e a perda de confiança em si mesmo também são comuns nessa situação que afeta a autoestima e, no calor do momento, muitas vezes, parece não ter solução. Quando as frustrações aumentam e essa sensação se acumula ao longo do tempo, a saúde mental é afetada e é possível desenvolver até mesmo depressão. Por isso, é importante aprender como lidar com a frustração e enxergar o lado positivo que ela tem na nossa vida. E acredite, existe um lado positivo. Agora vou passar 6 dicas para você lidar com a frustração. 1. Desenvolva sua inteligência emocional. A inteligência emocional ajuda a conhecer as suas emoções e sentimentos para saber controlá-las. Então, quando sentir frustração, em primeiro lugar, tente manter a calma e pense sobre o assunto de forma racional. Muitas vezes é difícil fazer isso com a cabeça quente, então vá tomar um café, saia do local onde você está e procure um lugar mais calmo, em meio à natureza, ou foque em alguma coisa que te acalma. Pode ser um vídeo engraçado, uma música relaxante ou uma conversa com alguém. Depois, quando estiver mais calmo, volte e analise a situação. 2. Seja resiliente. A resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Não deu certo desse jeito? Tente de outra forma ou adapte-se à situação. A frustração, inclusive, nos ajuda a desenvolver a resiliência por meio do choque de realidade. Você pode canalizar a sua frustração para a força de recomeçar estando mais alinhado à realidade. Em vez de reagir por impulso, deixando a raiva e a tristeza tomar conta, busque pensar em quais ações você pode tomar a partir do que aconteceu. Então, em primeiro lugar, identifique como você está se sentindo e o que está causando a sua frustração. Se estiver em dúvida sobre os seus sentimentos, analise todo o processo e como você chegou a essa situação. 3. Analise a situação como um todo. Sempre que você pretende alcançar alguma coisa, estabeleça como chegar lá. Um pouco de calma e análise são necessárias aqui, muitas vezes um tempo que a gente não está disposto a gastar planejando, mas analisar a situação como um todo, reconhecendo as limitações do caminho, estudando como superá-las e estabelecendo metas para alcançá-las pode ajudar. Portanto, se você quer aprender como lidar com a frustração, não se trata de entender que as dificuldades não vão acontecer, mas sim de se preparar para diferentes resultados. 4. Alinhe suas expectativas. Alinhar as expectativas está ligado ao que você idealiza, mas também tem relação com o outro. Apesar da constante vontade de controlar as coisas à nossa volta, tem coisas que não estão ao nosso alcance. Nossa mente é facilmente levada a projetar as coisas da maneira que a gente quer, o que o outro vai dizer, o que o outro vai sentir. Mas foque no que você tem de concreto e alimente apenas pensamentos realistas. Sempre que você sentir que está indo muito ao mundo dos sonhos, tente colocar os pés no chão. Não é sobre não poder sonhar e muito menos sobre não ser otimista, mas em saber separar as coisas. 5. Foque em suas vitórias. Sempre que sentir-se frustrado, foque nas suas vitórias. Você já alcançou muita coisa, então tenha flexibilidade e empatia com si mesmo.
Tente imaginar qual o conselho que você daria se essa situação estivesse acontecendo com outras pessoas e não com você. Além disso, tente analisar qual é o lado positivo. Quando uma frustração acontece, é uma forma de você enxergar um ângulo diferente da situação, contribuindo no seu amadurecimento emocional. Também é um aviso de que talvez você precise dar um passo para trás, para finalmente poder avançar, ainda que seja de uma maneira diferente da qual você tinha imaginado. 6. Conte com uma ajuda profissional para lidar com a frustração. Para realizar as dicas acima e aprender como lidar com a frustração, em primeiro lugar, você precisa de autoconhecimento. Nem sempre é fácil identificar o que sentimos ou como podemos racionalizar situações que nos frustram, especialmente se isso acontece com frequência.